e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos, dessa vez para falar um pouco sobre processo de planejamento. Vamos aos trabalhos. Muito bem, começar falando sobre as etapas ou as decisões que são inerentes a esse processo de planejamento. Existe uma figura básica que representa os dados de entrada, processamento e saída do processo de planejamento. Em relação aos dados de entrada, a primeira coisa para qualquer processo de planejamento são as informações que chegam disponíveis para os gestores, para a partir daí formular suas estratégias de atuação no futuro. Afinal, planejar consiste, digamos assim, em tomar decisões para o futuro. Na sequência, nesse momento da entrada, da discussão sobre o planejamento, são utilizados também diferentes modelos ou técnicas, variadas técnicas podem ser utilizadas durante o processo de planejamento. Uma avaliação das ameaças e oportunidades disponíveis para a organização, para daí encadear suas decisões. Traçar projeções para o futuro. As projeções são feitas como perspectiva de entrada também para esse processo de planejamento. Assim como dados ou decisões que afetam o futuro provenientes do ambiente externo da organização podem ser utilizados também como dados de entrada para qualquer processo de planejamento. Bom, todos esses dados de entrada, digamos, são batidos no liquidificador durante o processo de planejamento. Então, nesse processo, teríamos a interpretação dos dados de entrada falados ou citados anteriormente. A partir dessa análise e interpretação, seriam criadas estratégias alternativas possíveis para resolver o problema ou para aproveitar uma oportunidade daquela organização. E a escolha da melhor dessas alternativas consistiria nas decisões a serem encaminhadas para o futuro, sempre falando de planejamento, falando de futuro. Depois do processo de planejamento, então, teríamos a elaboração dos planos, e aí um ponto importante. Plano é o resultado do processo de planejamento. Então, planejamento e plano não são sinônimos, tá bom? Então, a elaboração dos planos consiste em traçar objetivos, elencar os recursos disponíveis para executar as atividades, as estratégias, assim como instituir ou deixar claro quais são os meios de controle que serão utilizados pela organização para verificar se os objetivos traçados no planejamento estão ou não sendo alcançados. Na sequência, temos 3 componentes de um plano, ou enfatizar esses 3 componentes de um plano, né? Difícil encontrar um plano que não tenha deixado claro quais são os seus objetivos, onde se quer chegar, os recursos disponíveis, e quando eu falo de recursos não é apenas o recurso financeiro, mas recursos humanos, materiais, tecnológicos, assim como os meios de controle, que dentro das organizações também chamamos de indicadores, aquilo que servirá para avaliar se os objetivos traçados anteriormente estão ou não sendo alcançados. Então são 3 pontos, 3 componentes essenciais para qualquer plano. Na sequência, podemos abordar os 3 tipos de planejamento. O primeiro deles, o planejamento estratégico, que vai definir a missão, o futuro, a visão, os objetivos de longo prazo. Todo planejamento estratégico tem em vista o horizonte de longo prazo e envolve a organização como um todo. Numa perspectiva intermediária, temos os planos funcionais, também chamados de administrativos, também chamados de planos táticos. São aqueles planos que envolvem áreas específicas da organização, a parte de finanças, a parte de recursos humanos, a parte de marketing. E uma outra classificação seriam os planos operacionais. São os planos de curto prazo, que envolvem atividades corriqueiras do dia a dia da organização, como elaborar um cronograma, traçar um projeto, na maioria das vezes com uma perspectiva de no máximo 1 ano. Na sequência, apenas uma diferenciação entre planejar e improvisar. Quem planeja, pensa, tenta antever cursos de ação, parte de um diagnóstico. A improvisação seria aquele sujeito ou gestor bombeiro, né, que tenta
a apagar incêndio o tempo todo dentro das organizações porque não tinha nada esquematizado previamente. No contexto, aí podemos representar o planejamento dentro do setor público com três instrumentos ou a partir de três instrumentos. O PPA, que seria o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Nesses três instrumentos, cada um com sua especificidade, sua periodicidade, o PPA mais amplo, com a periodicidade de 4 anos, a LDO e a LOA com uma periodicidade anual, representam o sistema de planejamento governamental. E estruturando ou dividindo esses três instrumentos, temos aí algumas características do PPA, ou algumas informações contidas no PPA, como objetivos, público-alvo, indicadores, ou seja, aqueles três itens que comentamos agora há pouco. Na LDO, a informação sobre as estratégias ou diretrizes, metas para a administração pública por um período de 1 ano. E na LOA, onde de fato são alocados os recursos específicos a serem executados com a periodicidade anual. Cada PPA tem então 4 LDOs e 4 LOAs subordinados a si, mas sobre isso falaremos em um outro momento, em um outro vídeo. Por hora era só. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.